deveria fazer para controlar muito bem o seu caixa, seu checkout, né? Quais são aqui? Eu tenho 5 pontos que a gente deveria observar na hora de fazer o seu controle de operador de caixa. E o primeiro é não deixar o operador fazer todas as operações dentro do checkout. Já viu aquele operador que consegue cancelar a venda, o operador que consegue tirar uma leitura parcial do seu faturamento, que tem senha de gerente, consegue fazer isso? Isso daí é uma coisa que você deveria fazer de início. Cada operador deveria ter o seu próprio login, a sua própria senha, e cada operador deveria fazer as operações básicas, que são, digamos, abrir o caixa, fazer o suprimento de caixa ali, que é padrão, que muitas vezes o valor já é fixo dentro do seu checkout. Quando tiver um cancelamento, ele deve chamar algum supervisor para pegar e fazer esse cancelamento com ele, que é aquele trabalho onde 2 pessoas estão sendo controladas ali, uma controla o trabalho da outra, e o operador deveria, em resumo, trabalhar, chegar, abrir o caixa, vender o dia inteiro, e no final do dia, digitar lá o que sobrou no caixa dele e o próprio sistema fazer o controle. Então, se o operador tem um monte de privilégios ilimitados ali, de cancelar, de fazer um monte de coisa, você deveria repensar isso. O segundo ponto, o operador não deve ser capaz de cancelar a venda, porque dos nossos problemas que a gente encontra aqui na BRG, nos nossos clientes aqui, grande parte deles são do operador. Às vezes é uma pessoa que trabalha como fiscal de caixa, tá ali, às vezes rende o operador na hora do almoço, enfim. E aí ele consegue fazer cancelamentos à vontade ali. Eu sempre digo que quem cancela a venda não deve operar o caixa. E quem opera o caixa não deve cancelar a venda. Então, se isso acontece, eu sei que tem um monte de lugares que é menor, que está ali, mas eu não tenho um gerente, eu não tenho uma pessoa aqui para ficar o tempo inteiro na hora do cancelamento e tal. Eu sempre falo, delega para alguém, delega para algum encarregado, delega para outra pessoa de outro setor que não esteja diretamente ligado a isso, mas é essencial que essa questão do cancelamento seja feito. Então, tem histórias aqui, várias, assim, de pessoas que rapidamente a gente olhou e falou, cara, tem problema aqui no checkout, e esse artifício do cancelamento da venda foi complicado. Então, a pessoa vendia, pegava aquele dinheiro ali, já deixava separado e já clicava em cancelar a venda na hora e embolsava tudo aquilo ali. O caixa da pessoa dava direitinho, bonitinho, e ela contava com essa situação de não estar sendo vigiada na câmera, de não ter nenhum problema e de estar tudo ok, mas acontecia. Então, o operador não deve cancelar a venda. O operador deve prestar conta todos os dias do seu caixa. Como assim? Tem muitas pessoas que simplesmente pegam o fechamento ali e considera tudo como resolvido. Tá ali o valor que deu e tal. Não. O operador ele deve digitar total de dinheiro que ele está entregando para a tesouraria, o total de vendas no cartão de débito, no cartão de crédito, no voucher. Ele deve entregar tudo isso registrado de forma sistêmica para o gerente, o fiscal de caixa ou a pessoa que leva esses valores para a tesouraria. Então, tem lugar que, quando você vai ver o fechamento de caixa, às vezes o sistema tem o controle, aí tem lá o valor que o operador digitou, mas o operador não digitou nada. E aí? Por quê? Porque o próprio empresário não controla, porque tem tudo isso. Então, assim, o operador deve prestar contas do seu caixa todos os dias, certo? Você deve ter um sistema de monitoramento por câmera eficiente, que você possa ver, que você possa revisitar uma situação de semanas passadas e tal, e ele deve ser visitado periodicamente. Você deve pegar um período ali e olhar e ver se está tudo ok. Às vezes você não teve problema nenhum de fraude, de coisas ali, mas acontece às vezes, um procedimento errado, a pessoa trabalhou mal ali, não fez bacana. E é extremamente importante que os seus operadores
tenham convicção de que você olha as câmeras e você acompanha todos os procedimentos. Porque, enfim, se ele tiver segurança que você nunca está olhando para aquilo ali é uma coisa para inglês ver, você vai ter problema. Por fim, a quinta parte é a parte que eu considero como mais importante, que é uma coisa, que é a parte do empresário. Você deve dar condições para o operador de trabalho. Eu conversei isso um pouquinho aqui nos outros pontos, mas eu quero enfatizar isso agora. Tem muitas situações onde o empresário ele fala, pô, eu vou implantar esses controles, eu vou fazer as coisas acontecerem, mas ele não dá nenhuma condição do operador trabalhar com segurança. Então é o seguinte, se você vai descontar a quebra de caixa do seu operador, se você vai pegar e der diferença lá, você vai descontar, meu amigo, não existe essa de, por exemplo, a pessoa vai almoçar e eu fico operando no caixa dele. Isso não existe. O caixa dele deve ser trancado e a chave ficar com ele. Você tem que dar essa segurança para ele, entendeu? Porque até na hora de você cobrar, ele vai falar, ó, cara, como outras pessoas mexem no meu caixa, eu não tenho como dar conta desse valor, dessa diferença, não. Eu digo que não fui eu, foi alguém que mexeu no meu caixa. Então, o trabalho do operador é exclusivo. Ele abriu a gaveta ali, ele tem a chave. Se ele sair, ele tranca. Se ele volta, ele abre ali, mas ninguém toca no caixa dele ali. Essa é a condição básica de quem tem a moral de pegar e, quando tiver quebra de caixa, poder descontar do operador. Existe a situação também do caixa precário. Então, funciona tudo errado, é na mão, não tem gaveta, tudo funcionando ali de forma precária, dinheiro meio que solto ali. Isso é uma coisa que é um investimento básico que todo comerciante tem. E eu falo até para os comerciantes menores, tem que investir, porque isso aí é chave no negócio, tem que ter gaveta, tem que ter condição de fechar. Ah, não tem chave, faz outra chave, deixa tudo organizado ali e faça as coisas acontecerem, dê condição para os operadores funcionarem de forma satisfatória. Outra coisa, dê treinamento, explica como funciona a ferramenta, porque tem muita gente que a gente conversa, fala, você tem que melhorar o teu controle, e fala um monte de coisa, mas deixa as responsabilidades para o operador. De forma que nem o empresário sabe direito como fazer, mas quer cobrar do operador, mas não dá treinamento, não prepara, não desenha as regras ali do quanto o operador pode quebrar de caixa, qual é o valor permissível ali para a pessoa trabalhar, ok. O operador deve trabalhar de uma forma tranquila, ele não deve ter tensão, nem estresse ali para trabalhar. Ele deve estar funcionando dessa forma bem bacana e se ele estiver bem e seguro do trabalho dele, isso vai render frutos para você, você vai estar melhor dentro da sua empresa.